Alguns irmãos, boa noite. Vamos começar de novo. Então, meus irmãos, boa noite. É uma alegria também para mim, muito grande, estar aqui hoje de novo com vocês. E agora com toda essa programação aí da TV e a possibilidade da gente estar levando a usar os recursos da tecnologia, da comunicação, para levar essas reflexões, o ensinamento, o estudo da doutrina espírita para tantas pessoas que, às vezes, pela distância ou pela dificuldade de locomoção, ficam impossibilitadas, às vezes, de poder chegar ou ter acesso a esse tipo de momento. Então, é um prazer muito grande estar aqui dividindo algumas reflexões, desses pensamentos com vocês. Nós vamos falar hoje um pouco sobre esse tema do Evangelho, basicamente sobre a questão da reencarnação e ao que nas Escrituras fala-se em termos de ressurreição. Isso é um tema para nós importante, e eu sempre estou preocupado com isso, de fazer com que a gente possa refletir à luz da doutrina espírita, ou seja, como é que a doutrina espírita pode nos ajudar a compreender questões relacionadas ao nosso dia a dia a partir dos seus ensinamentos, dos seus conceitos. Para que a gente não necessariamente tenha que fazer um estudo erudito de conceitos que às vezes ficam distantes da nossa realidade no nosso dia a dia. Porque muitas vezes a gente compreende, entende muitas coisas, mas temos dificuldades de colocar no nosso dia a dia ou que auxiliem a compreensão de algumas das dificuldades que a maioria de nós passa, de dúvidas, de questões, de problemas no nosso dia a dia. E essa questão da reencarnação, ela é fundamental na visão espírita de homem, diferentemente da questão da ressurreição. A ressurreição, da forma como ela foi colocada, ela tem muito a ver com a visão de homem que a tradição judaico-cristã possui, e principalmente a essa época de Jesus, que predominava, né? Ou seja, que tipo de visão de homem é essa? É a concepção de que o homem é dividido em dois, tem duas partes. Uma parte que é a dimensão do homem, do corpo físico, a dimensão mundana do homem, né? Ou seja, o homem que caminha pelo mundo, e uma visão da dimensão espiritual. É como se então todos nós, nessa visão, vamos dizer assim, antiga, nós fôssemos um corpo que possui um espírito. Então, ao longo da nossa trajetória, a gente precisa garantir nessa visão, a gente precisa garantir que ao longo da trajetória do corpo, a gente garanta que o nosso espírito, depois da morte, ele vai para uma de duas destinações. Ou ele vai para o céu, ou ele vai para o quinto dos infernos, né? Vai arder no mármore do inferno lá. Então, para evitar esse perigo da ameaça de arder no mármore do inferno, o que a gente faz? Vamos fazer de tudo para poder agradar, para ver se a gente consegue sentar ao lado direito do Pai, né? Enfim, essa visão ela vai predominar durante muito tempo, e até hoje ainda predomina, né? Nós temos ainda um contingente enorme de pessoas que ainda compartilham desse tipo de visão, onde se procura imaginar que na nossa condução durante a vida, nós temos esse desafio de conseguir fazer com que o nosso espírito vá para o céu. É claro que ao longo do tempo, quando a gente começou a perceber que isso era muito difícil, nós inventamos o purgatório. Porque você imagina, né? A maioria de nós não tinha muito do que se orgulhar do que fazia no passado, né? Hoje não, hoje é tudo boa gente, hoje a gente é todo mundo, aqui então, que é uma casa abençoada pelo Senhor, então aqui ninguém mais tem esse problema. Mas no passado a gente tinha bastante esse problema, né? Então o que acontecia? Conforme a gente via as dificuldades de fazer isso, o que a gente procurou fazer? A gente construiu igreja, comprou indulgência, mandou fazer santo, fez de tudo para tentar garantir esse lugar. Como a gente via que isso era muito difícil, o que a gente fez? A gente inventou o purgatório. Né? Ou seja, uma possibilidade, um artifício, uma possibilidade que a gente fosse, em vez de ir para o inferno direto, fosse para um lugar em que até o dia do juízo a gente pudesse ter uma possibilidade de salvação, né? Na verdade, o purgatório é uma invenção, um conceito inventado pelos homens. E hoje, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente sabe e pode fazer uma analogia que esse conceito, essa noção de purgatório, ela não é inventada do nada. Ela provavelmente traduz exatamente essa intuição que a maioria de nós reencarnando tem do plano espiritual, da erraticidade, como dizia Kardec, ou seja, de um período onde a gente está, às vezes, com a nossa consciência nublada, com algum tipo de perturbação, até conseguir encaminhar o nosso crescimento espiritual.
Então, é nesse conceito de homem que nós vamos imaginar a ressurreição. Mas veja que mesmo na época de Jesus, Jesus já fala sobre essa questão de não poder chegar ao reino dos céus se não nascer de novo. Na célebre passagem de João, né, que não foi citada aqui, mas que está nesse capítulo, onde no Evangelho de João tem claramente a fala de Jesus, né, que ninguém vai conhecer a Deus, chegar no reino dos céus se não nascer de novo. E os indivíduos falam, mas como é que é possível uma pessoa voltar a nascer do ventre da sua mãe? Porque na visão daquela época, nós não teríamos como, quer dizer, a questão era do homem, indivíduo carnal, que ao desencarnar vai ter um espírito, é como se então fosse aquela personalidade que pudesse permanecer como única. Então, nesse sentido, como é que a gente vai fazer com que essa pessoa que morreu, ela possa renascer? Só se ela ressuscitar, ou seja, se aquele corpo voltar à vida. Coisa que nós sabemos que hoje é impossível, né? Ou seja, a nossa estrutura de carbono, né, que compõe o nosso corpo, todas as moléculas, ela tem um princípio que mantém a vida, mas quando isso se desfaz, há uma desagregação das células, enfim, de todas as moléculas ao ponto de nós voltarmos ao famoso pó, né? Mas é a dimensão do corpo. Mas é interessante observar, quando a gente estuda a história, que na época de Jesus, e ainda no catolicismo, né, na tradição judaico-cristã, tinham algumas vertentes, algumas tendências de doutrinas que admitiam as vidas sucessivas. Né? Tinha uma chamada doutrina de Orígenes, que é atribuída a esse pensador, e que ele defendia a hipótese de vidas sucessivas. Só que no concílio de 553, um concílio de Constantinopla, foi decretada que essa doutrina seria considerada herege. E todo mundo que defendesse essa doutrina seria considerado herege. E a gente sabe o que acontecia com os hereges naquela época, né? Todo mundo lembra, né? Todo mundo passou por isso, né? Eu costumo dizer, ou espetando ou sendo espetado, todo mundo passou por isso, né? Ou seja, aqueles que defendessem esse tipo de doutrina estariam condenados a perseguições e tal. Então, é claro que aqueles que porventura compartilhassem essa ideia, ou tiveram um fim trágico, ou então se omitiram, e a propagação desse tipo de conceito no nosso mundo ocidental ficou seriamente comprometida. Ainda, e a gente imagina, não necessariamente uma questão de maldade, é por ignorância mesmo, né? Admitir a reencarnação, ou a continuidade, ou as vidas sucessivas, seria rever todo o princípio em que essa religião, essa tradição religiosa está sendo fundamentada. Onde a adoração a Deus, e principalmente pela via da igreja, é que seria a salvação do espírito. Se a gente for considerar vidas sucessivas, isso tudo muda. É isso que os espíritos vão trazer com Kardec, que ao invés de fora da igreja nossa salvação, fora da caridade nossa salvação, ou seja, tira-se a referência física, estrutural e hierárquica da religião para colocar na necessidade do convívio, do desenvolvimento do amor, a essência da religião. Então, veja que tem uma ignorância natural nossa, e quando eu digo assim, se a gente acredita na reencarnação como nós acreditamos, nós, né? Nós que ao longo da reencarnação também compartilhamos e talvez estruturamos esse tipo de pensamento. Alguns hoje se tornaram oradores espíritas, enfim. Né? Outros apenas ouvintes, outros médiuns, enfim, a gente vem construindo uma visão de homem, de religião e de Deus ao longo das nossas reencarnações. Não adianta a gente falar assim, não, porque a igreja, porque de alguma forma a gente vem construindo isso e talvez hoje revendo alguns conceitos, contribuindo para um outro tipo de visão e aumento de consciência da humanidade. Mas, nesse momento, a ressurreição ela acaba sendo uma saída para essa possibilidade de um dia aquele indivíduo, aquela personalidade voltar à vida. Mas veja que, nesse sentido, tem uma questão importante, num pano de fundo, que é o centro dessa visão está na personalidade, ou seja, no indivíduo que está encarnado. Quando a gente pensa na reencarnação é reencarnar, né? Ou seja, de novamente, encarnar. Habitar a carne, voltar à carne. Então é reencarnar, voltar a uma carne. Quando a gente pensa no conceito de reencarnação, o centro não está na carne, está num princípio espiritual que vai então habitar a carne. Veja que essa diferença ela é fundamental de perspectiva, porque ela coloca a essência e a visão de homem num outro contexto.
E isso a gente vai ter muito forte e muito claro na doutrina espírita. Porque no momento em que Kardec vai lançar a base nos livros da codificação da doutrina espírita, nós estamos num momento de impasse do pensamento humano. Por um lado, nós temos essa visão de um homem que tem a dimensão material e a dimensão espiritual. E tudo então que a gente faz é para garantir aquela destinação do espírito. Ok? Por outro lado, principalmente a partir do século XVI, XVII, nós vamos ver se inaugurar uma outra etapa do pensamento humano, onde a razão começa a avançar, o pensamento humano começa a avançar de tal forma que a gente começa então a questionar esses dogmas religiosos. Vejam bem, a ciência vai começando a avançar, o pensamento racional vai avançando e começa a se ver, por exemplo, que aquela questão, por exemplo, do sofrimento, da doença, não é uma punição de Deus, porque antes se imaginava isso, né? Ainda tem pessoas que acreditam nisso, que o sofrimento, a doença, é uma forma de punição de Deus por pecado. Então, se a pessoa está doente, é porque ela de alguma forma fez algum pecado. Ah, mas eu não fiz nenhum pecado na minha vida atual, então deve ter sido o seu antecessor, seu ancestral, porque a gente tem que ter uma culpa no cartório, né? Ou seja, a doença como uma forma de punição de Deus. Conforme a ciência vai avançando e vai começando a estudar o ser humano, o organismo, o funcionamento das leis do organismo, ele começa então a verificar que a doença em si, ela não é uma questão de Deus. A gente começa a ver, por exemplo, se o sujeito tem uma febre, o que causa a febre, a gente começa a entender pela nossa razão, o que causa a febre é uma infecção provocada, por exemplo, por uma bactéria. E a gente começa, então, pela razão, no desenvolvimento do pensamento científico, a entender que se a gente conhece esse funcionamento e sabe que é a bactéria, a gente, pela nossa razão, desenvolve um remédio que, combatendo a bactéria, acaba a febre. Então, se a gente sabe agora o que acaba a febre, cadê a punição de Deus? Isso não existe. O que acontece é que a gente, nesse momento, vai perceber que, quanto mais a gente compreende as leis que regem o corpo humano, os micro-organismos, como é que o corpo funciona, as questões ambientais, climáticas. Quanto mais a gente entende as leis da natureza, mais a gente consegue dar conta de resolver os problemas da doença. Então não existe punição de Deus. Porque mesmo aquelas doenças que a gente não conheça, é só uma questão de tempo. Tempo para que a nossa razão consiga entender o funcionamento daquela lei e encontrar o remédio, e nós seríamos capazes de debelar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de doença. Esse pensamento da ciência vai fazer com que ela tenda a um tipo de ideologia que a gente vai chamar de quê? Materialismo. Né? Toda vez que a gente tem um termo que tem esse final ismo, materialismo, espiritismo, esse ismo quer falar de uma doutrina, de uma ideologia que tem na parte principal da palavra o seu argumento central. Então, o espiritismo tem a ver com uma ideologia que fala do espírito. O materialismo é uma doutrina que tem na matéria a dimensão principal da vida. Então, se o raciocínio, se o pensamento racional ele começa a se desenvolver, nós vamos começar nesse momento a entender que se a gente conhece o funcionamento da matéria, nós vamos entender o sentido da vida, o que é o homem, etc. Então, por isso que ele vai ser o famigerado materialismo. Né? O problema do materialismo não é a hipótese da matéria, é o que a gente chama, como consequência disso, um reducionismo. A gente vai reduzir o homem, a experiência humana, à dimensão da matéria. Então, nesse momento, no momento em que Kardec vai colocar as bases da doutrina espírita, nós estamos diante desse conflito entre duas visões de homem. Uma que privilegia a dimensão espiritual em detrimento do corpo físico, porque é a das tradições religiosas. E a outra, dizendo que o que importa é a matéria. Esse negócio de espírito, bom, isso a gente não sabe, a gente não pode provar, a gente não é concreto, então o que é importante é a matéria. É nesse momento que Kardec, então, vai começar a lançar as bases e os espíritos começam a trazer para Kardec uma outra visão de homem. Uma visão de homem diferente dessa. Kardec vai trazer, a partir da comunicação dos espíritos, principalmente em O Livro dos Espíritos, uma visão de homem que fala que todos nós somos compostos, sim, dessa dimensão física, da dimensão material, do corpo físico, e somos também compostos por uma dimensão espiritual, um princípio espiritual que anima esse corpo. Mas os espíritos vão dizer que, além dessa dimensão física, dessa dimensão espiritual, todos nós somos compostos também de uma outra parte, uma outra dimensão, uma dimensão intermediária, semimaterial, etérea, plástica, etc., que é isso mesmo, né? O perispírito.
Quando os espíritos trazem essa visão, eles mudam totalmente esse dilema, porque eles introduzem uma outra dimensão. E é importante a gente, dentro da doutrina espírita, tomar cuidado para evitar um problema e uma distorção grave. Da mesma forma que a gente fala que a ciência fez o tal do dualismo cartesiano, né? Ou seja, dividiu o homem em dois, corpo e mente, matéria e espírito, a gente acaba fazendo o que eu chamo de trialismo kardeciano. Em vez de dividir o homem em dois, nós vamos dividir o homem em três, né? Corpo, perispírito e espírito. Como se o perispírito fosse, então, um outro corpo, etc, etc. Se a gente observar atentamente, os espíritos falam que o perispírito é um princípio intermediário, uma dimensão intermediária, que liga a dimensão do corpo físico à dimensão espiritual. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente reage, as nossas ações e reações, tudo isso está sendo presidida e ligada ao nosso espírito o tempo todo. De tal forma que as nossas respostas são aquilo que nós viemos processando na nossa dimensão espiritual, como também aquilo que acontece vai processar também um tipo de crescimento, de reflexão, etc. Então nós estamos nessa interação o tempo todo. Temos que tomar cuidado para não dividir o homem em três. Então, é esse conceito, essa visão de homem que vai dar sustentação para a gente poder entender que nós somos, então, seres espirituais que, de tempos em tempos, trazemos a materialidade do corpo físico para o nosso processo de crescimento espiritual. Os espíritos não começam a responder a Kardec sobre isso. Kardec pergunta na questão 132, 164, 197, na Gênese. Em vários momentos, Kardec pergunta aos espíritos qual é a finalidade da reencarnação, qual é o objetivo da reencarnação. O desenvolvimento moral e espiritual, o desenvolvimento intelectual do homem. Os espíritos começam a responder que o objetivo da reencarnação é permitir que a gente possa evoluir espiritualmente. E essa é a outra condição, é o outro princípio na visão de homem que a doutrina espírita traz, que é fundamental, a questão da reencarnação. Porque, ao imaginarmos então que somos espíritos e que trazemos na reencarnação essa possibilidade de crescimento, nós estamos viabilizando o processo de desenvolvimento do ser espiritual. Porque você imagine vocês, se a gente tivesse numa encarnação uma personalidade, seria impossível para cada um de nós desenvolver tudo aquilo que a gente pudesse imaginar de bom, de perfeito e das virtudes numa encarnação só, concordo? Seria difícil que numa encarnação a gente pudesse vivenciar isso tudo. Por exemplo, seria impossível que eu tivesse numa vida como Milton Menezes, na minha personalidade Milton Menezes, o meu espírito, por exemplo, pudesse se apropriar ou se beneficiar da experiência da maternidade. Da experiência, por exemplo, em termos de gênero, simplesmente essa, só para a gente poder ter um exemplo, do que é, de repente, ser uma mulher, do que é, de repente, ter a maternidade, o que é ver a perspectiva de um relacionamento a partir de uma ótica feminina. Ou seja, só isso já me daria um outro universo de compreensão, de valores, de qualidades, que eu, numa vida apenas, numa vida como um homem, eu não teria condição. Ou seja, a reencarnação ela vai atender a esse princípio que na divindade, que é muito importante na visão espírita. Porque naquela visão judaico-cristã, Deus é então um velhinho barbudo que está lá no trono, de cara séria, e procurando então saber assim, onde que está o erro e onde que está o acerto. Uma visão de um Deus justiceiro com uma perspectiva muito mais humana do que divina, e que faz então e exerce o seu poder e a sua lei pela força, pela coação ou pela punição. Quando Kardec, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta o que é Deus, e aí então os Espíritos colocam uma questão filosófica profunda, de muitos desdobramentos, como causa primária, nós vamos desfigurar essa dimensão humana de Deus para colocar como um princípio. Paulo vai falar sobre isso, né, sobre o Deus que habita em nós. Ou seja, quando a gente pensa nessa visão, da visão espírita de homem, e a gente pensa na dimensão espiritual, entre a dimensão física e a dimensão espiritual, nós vamos ter toda uma possibilidade de crescimento até nós chegarmos a um ápice do nosso processo de evolução. Ou seja, um dos aspectos importantes é que, quando a gente considera um Deus, e em todas as religiões a gente vai considerar esses atributos de Deus, que tem que ser um Deus muito bom, o exemplo máximo de bondade, mas tem que ser o exemplo máximo de justiça. Como é que você concilia que um Deus, um princípio, ele possa ser soberanamente bom e justo ao mesmo tempo? Se ele é justo, ele tem que fazer o que é certo e o que é certo. O que é errado é errado.
O que está certo tem que corrigir e o que está errado tem que, né, o que está certo tem que permanecer, o que está errado tem que ser corrigido. Então, isso é justiça. E se é justiça no máximo, então assim, não tem como passar a mão na cabeça. Se cometeu algum erro, tem que corrigir. Então, isso é uma justiça implacável. Como é que a gente concilia esse senso de justiça com uma bondade extrema? Favorecendo que a cada erro a gente tenha a chance de poder se redimir e de recuperar. Como é que então, a gente pensando na evolução da humanidade, na nossa evolução espiritual, sabendo que no início dos tempos nós ainda somos muito ignorantes em relação à nossa própria realidade, como admitir então que a gente não cometa erros? É ingenuidade. Como admitir que nós ainda não vamos cometer erros? É ingenuidade. Tem muitos espíritas, vamos falar dos espíritas, né? Tem muitos espíritas que acham que vão ser perfeitos nessa vida. Eles leem lá no Evangelho e falam assim, sede perfeitos. Ah, então é isso. E isso é um apelo tão coerente, e a doutrina espírita coloca de uma forma tão lógica, que fala assim, nossa, é isso mesmo, a gente tem que buscar isso, a perfeição, então sede perfeitos. Então é isso, aquilo outro. Né? Então a gente imagina que a gente vai ser perfeito nessa vida. Lamento informar vocês, mas a maioria de nós não vai ser perfeito nessa vida. Eu falo a maioria de nós porque se eu falar que é todo mundo, pode ser que tenha alguém tão iludido, que vai ser falta de caridade, entendeu? Então a gente fala assim a maioria, porque às vezes para preservar aquelas pessoas que ainda estão iludidas, achando que vai ser, né? Por que não? Porque não é uma questão só intelectual. Não é uma questão só de saber o que é certo. É conseguir colocar isso realmente como algo que a gente possa viver na nossa vida. Tem um nível de consciência onde de fato a gente considere o que é o outro. E cada um de nós está num processo e num momento de evolução diferente. Alguns de nós já têm alguma visão disso, outros de nós ainda estão muito apegados a algumas dimensões mais materiais. Esse é um conceito importante da lógica da reencarnação na visão espírita de um homem. Ou seja, é uma visão que traz como princípio básico o processo de progresso, de crescimento do ser espiritual. Ou seja, Leon Denis tem uma frase que eu gosto muito, ele diz isso no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele diz assim, o processo de evolução, eles são comparáveis. Todo o processo de evolução, eles são comparáveis na natureza e no universo. O que muda são as escalas das proporções. Ou seja, nós podemos comparar os processos de evolução para poder entender esse ciclo. Se é assim, a gente pode comparar o processo de evolução espiritual ao processo de desenvolvimento da raça humana no planeta Terra. Dá para a gente fazer um paralelo, ok? Então vamos imaginar, quando nós, seres humanos, nós estávamos na origem da Terra, então nós éramos aqueles macacoides, cheios de pelo, né? Com aqueles tacapes. O que era importante para a gente naquele momento? Isso mesmo, né? É isso mesmo, né? O que era importante nesse momento da nossa vida? A sobrevivência, né? Ou seja, nós apenas procurávamos manter a nossa vida. Então, se tinha comida, a gente ia lá e comia, se a gente tinha que brigar pela comida, a gente ia lá e batia no outro para poder comer, né? Ou seja, nesse momento, o que é mais importante na minha vida? Se manter vivo. Então, o que tem valor para eu me manter vivo? Comida, água, abrigo, proteção, sexo, porque de alguma forma preserva também ali aquelas pessoas mais próximas. Ou seja, as coisas mais importantes nesse início, elas são materiais, elas são as necessidades básicas para eu me manter vivo. Então, nesse momento, a gente é egocêntrico, egoísta, por quê? A gente tem que pensar na nossa sobrevivência. Isso não é errado, é uma questão básica naquele momento do que é importante. E nós vamos dar valor à dimensão material, isso no início dos tempos. Ou seja, isso é compreensível nessa visão de homem, se nós temos, então, no início, uma dimensão mais ligada à dimensão material, nós tendemos, então, ao longo do nosso processo reencarnatório, a ir se desenvolvendo, a ter um processo de evolução permanente do nosso ser espiritual, até que a gente chega ao momento máximo, ao ápice desse processo da evolução, que é o quê? Gente, nós estamos procurando um negócio que ninguém sabe o que é. Isso é grave. No final desse processo de evolução espiritual, onde que a gente vai alcançar? Onde que a gente vai chegar? Isso, espíritos puros. Vamos chegar na felicidade plena. O que é isso, né? O que quer dizer isso? É a consciência plena da nossa natureza espiritual.
Ou seja, então é claro que se no início dos tempos a gente não tem consciência, por que os Espíritos falam que nós nascemos e somos criados simples e ignorantes, né? A gente cansa de repetir isso, a gente fala, os Espíritos são criados simples e ignorantes. Mas simples de quê? Simples de quê? Se nós somos criados simples, é simples das nossas necessidades, porque a gente é muito ignorante ainda de quê? Do que realmente nós somos. Nós somos simples e ignorantes da nossa própria natureza. Quando nós somos criados, nós temos necessidades básicas, porque aquilo aí é muito simples, nós não temos compreensão sobre nós, sobre o que realmente é o sentido da vida. Quando chegar no final dos tempos, nesse processo que a gente vai chegar a ser espírito puro, o que isso quer dizer? A gente vai ter a consciência plena da nossa natureza espiritual. Vamos ter consciência plena de assim, agora eu sei. Eu costumo dizer que é nesse momento que a gente vai saber o que é Deus. Que é nesse momento que a gente fala assim, agora eu entendo por que tudo aquilo, por que aquela trajetória, agora eu sei. Agora eu sou. Imagina. Beleza, né? Bom, desse momento do início até esse momento do final, onde que nós estamos? Calma. Sem pessimismo, mas também sem otimismo ingênuo. Vamos lá, com boa dose de realidade. Onde nós estamos? Estamos no meio do processo? Não, né? Não. Por que nós não estamos no meio? Porque se nós estivéssemos no meio do processo, nós teríamos um equilíbrio entre a nossa consciência material e a nossa consciência espiritual, não é isso? E nós estamos aqui nessa palestra, aqui tentando entender que negócio é esse de reencarnação, que sentido tem isso da vida, por que a gente tem problema? A gente não tem isso, a gente está começando a ter. Então a gente não está no meio. A gente está um quarto, um terço, né? Para ali, né? Ou seja, por quê? Porque nós temos ainda uma grande ligação com a dimensão física, com a dimensão material, ainda temos uma tendência a valorizar muito mais as nossas necessidades básicas e materiais como sendo o sentido da vida, e apenas um pequeno vislumbre da nossa consciência espiritual. Não é isso? Não sou eu que diz isso, está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 3, né? Mundos primitivos, planeta de provas e expiações, mundo de regeneração, até chegar lá, os mundos ditosos, etc, etc. Ou seja, o processo reencarnatório, ele favorece exatamente que a gente vá vindo nesse processo de autodescobrimento. O que é autodescobrimento? Eu mesmo, descobrir. Eu vou tirar a cobertura daquilo que me impede de ver a minha essência. Mas não é a minha essência fora, é aquilo que eu sou essencialmente. Agora, para isso, a gente precisa passar pelas diversas experiências que vão fazendo com que a gente, daquela necessidade mais material, mais básica, a gente vá ampliando o sentido da nossa vida com as conquistas que a gente vai tendo. Além, e não só apenas atender a nossa necessidade física de sobrevivência, mas a gente começa a perceber que precisa o quê? Precisa de segurança. Então não adianta só ter comida, eu preciso também conservar comida, eu preciso me preparar para o inverno, eu preciso manter, então, na minha comunidade, uma forma da comunidade também sobreviver. Então, além de segurança, eu começo também a ter necessidade de quê? De me relacionar com as pessoas, de ter família, de constituir grupos, de compartilhar experiências. E aí a gente, então inaugura um momento de despertamento do quê? Dos sentimentos, das emoções, da compaixão, da competição, porque também nessa hora, como a gente ainda está muito apegado à dimensão material, se eu tenho mais força, o que eu vou fazer? Eu vou submeter o outro para poder ter mais vantagem. Isso a gente fazia lá naquela época, tá? Hoje ninguém faz mais isso. Né? Hoje nós evoluímos, uma casa abençoada pelo Senhor, aqui ninguém faz mais isso, né? Ninguém faz mais isso. Eu costumo dizer que ao longo da reencarnação a gente vem mudando muito, não é mesmo? De corpo. Né? A gente muda de corpo, mas aquele jeitinho de ser, ele continua o mesmo. A gente continua ainda repetindo, por quê? Porque ainda na nossa ignorância, na nossa pouca consciência, nós ainda tendemos a valorizar coisas que dizem respeito a esse passado e que nós somos obrigados com o tempo a ir deixando para trás, a ir deixando de lado. A duras penas. Então, quando a gente fala da questão da lógica da reencarnação, a gente não está pensando, por exemplo, como algumas pessoas dizem, que a reencarnação está a serviço da questão da lei de causa e efeito, como forma do seguinte: bom, se Deus então é justo, então se a gente fez no passado, tem que então ser punido hoje para poder sofrer o que a gente fez, não é isso?
Na verdade, muitas pessoas acham que os problemas que nós passamos são em função dessa punição necessária do mal que a gente cometeu no passado. Isso, na verdade, não é o que a doutrina espírita diz. A doutrina espírita não fala sobre isso na questão do sofrimento, na questão da reencarnação. O objetivo da reencarnação, como a gente falou antes, é o desenvolvimento, o aperfeiçoamento do ser. É o desenvolvimento moral, intelectual. Ou seja, nós reencarnamos para poder progredir. Só tem duas coisas inevitáveis na vida. Duas coisas são inevitáveis na vida. Quais são? A primeira, morrer, desencarnar. E a outra? Progredir. Há algo dentro de nós que nos impulsiona a progredir permanentemente. Espiritualmente, existe um impulso nessa dimensão nossa espiritual, que nos impulsiona a passar pelas experiências necessárias na carne para poder se desenvolver e poder crescer. Não tem lá no Livro dos Espíritos? Kardec pergunta, onde estão gravadas as leis de Deus? Aí os Espíritos respondem o quê? Na consciência. Mas quando os Espíritos dizem que na consciência, não é nessa consciência aqui, ó, de vigília. Os que estão acordados, os que estão dormindo já estão no outro nível de consciência, né? Então, os que estão acordados. Não é nesse nível de consciência que estão as leis divinas. As leis divinas estão no nível da consciência mais pura do Espírito, que todos nós temos. É por isso que no fundo, todos nós podemos saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom, o que faz bem, o que é harmonioso, o que não é harmonioso. Mas nós temos ainda um tal apego, uma tal fixação na dimensão física que nós não percebemos ainda essa nossa realidade espiritual. Ainda não conseguimos manifestar totalmente essas leis divinas no nosso dia a dia. E com isso a gente faz escolhas movidas pelo nosso valor mais imediato, mais secundário. Então, como é um nível de consciência, imagina lá, quando aquele homem macacoide lá, ele estava com o tacape, abateu a caça, veio um outro cara para pegar a caça dele, o que ele fez? Foi lá e pum, matou o sujeito. O sujeito estava querendo invadir as minhas terras. Eu mandei os meus soldados para defender. Matou todo mundo. Isso é maldade? Para mim, a maldade não existe. Para mim, a maldade não existe. O que existe é a ignorância. Porque naquele momento, porque todos nós fizemos isso, nós não fizemos isso por maldade, nós fizemos por sobrevivência. Ou porque naquele momento acreditávamos que isso era o mais importante para ser feliz. Naquele momento, se eu começo a ver que todo mundo que ganha uma guerra é feliz porque pode ter mais dinheiro e pode ter mais prestígio, então por que eu não vou matar o outro lá? Percebe? Naquele momento eu não tenho consciência espiritual, o meu irmão, que irmão? O cara está de lá é meu inimigo. Tem uma cor de pele diferente, é meu inimigo, é pior do que eu. Os preconceitos vêm daí, né? Eu achar que eu sou melhor do que o outro. Agora, vejam, isso é maldade? Não, é ignorância em relação à nossa realidade espiritual, aquilo que realmente é a nossa existência, o que realmente é importante na nossa vida. Veja que nós, mesmo com o nosso entendimento, a nossa reflexão, nós ainda damos importância a coisas que, ao momento que a gente desencarnar, vão ficar para trás. Alguma dúvida disso? Então que coisa, mas então a gente tem que valorizar o ser espiritual. Eu tive um cliente algum tempo atrás, espírita, que ele chegou para mim e falou assim, olha, eu estou com um problema sério, eu quero fazer terapia porque eu estou com um problema na minha casa, com o meu casamento. Por quê? Porque alguns 2 anos atrás, eu resolvi me espiritualizar. Então eu falei para a minha mulher que a partir daquele momento eu não queria fazer mais sexo. Porque fazer sexo é uma contaminação da realidade espiritual. Isso é uma ignorância. Porque se a gente está encarnado e a gente tem toda uma movimentação hormonal e tem uma parceria num casamento, eu falei para ele, mas tudo bem, você decidiu isso em conjunto com ela? Não, foi unilateral, né? Quer dizer, a partir de agora... Então você combinou um negócio com ela e depois você voltou atrás e tudo bem, acha que ela tem que entender. Tem alguma coisa que está errada aí, né? Agora, imaginar que não atender uma necessidade física, alguma coisa da dimensão física, isso seja contra a espiritualização, é uma ingenuidade. É claro que, na medida que eu vou ampliando a minha consciência, por exemplo, em relação ao sexo, o sexo já não serve apenas para atender o meu prazer físico. Mas eu estou encarnado, então eu vou ter prazer físico, e qual é o problema disso? Mas já não dá para fazer sexo de qualquer maneira, ou com qualquer um. Porque então, na medida que eu vou buscar esse prazer, mas tem que ser também com alguém que eu goste, com alguém que eu ame, com alguém que eu respeite.
E na medida que tem uma ligação espiritual, nós vamos ter um orgasmo, inclusive espiritual. Numa união de almas que se afinizam e que se materializam naquele momento da questão da relação sexual. Vai chegar um momento lá, talvez depois do mundo de regeneração, que a gente não tendo a necessidade do corpo físico, esse prazer e essa comunhão vai ser de uma outra ordem. Mas enquanto nós estamos encarnados, isso vai ser razoável. A questão não é o prazer sexual, é se a gente coloca nesse prazer a finalidade da vida. Se ele é a finalidade da vida, aí é um problema. Porque se de repente, uma vez eu falei isso para um cliente meu, tá, ele tinha uma fixação sexual, eu falei, tá, imagina que você sofre um acidente e fica impotente, o que você vai fazer da vida? E falou, eu acho que eu dou um tiro na cabeça. Eu falei, pois é, né? Então você está colocando na dimensão da realização do prazer sexual o sentido da sua vida. Se você não tiver isso, e, enfim, qualquer um de nós pode passar por uma situação de uma perda de uma sensibilidade, uma questão hormonal que perca isso, ou uma questão, um acidente, então a vida não tem mais sentido porque eu não tenho isso. Então, se, por exemplo, o orgulho de um povo está em 2 torres que vão para o chão, o orgulho do povo vai embora? Aonde nós estamos colocando realmente nosso valor? A reencarnação, agora veja bem, mas todos nós passamos por esse momento, porque não tem como a gente entender da paz se a gente não entendeu a questão da guerra. Isso é ingenuidade. A gente precisa muitas vezes ter passado por essas experiências para poder dar o valor do que realmente aquilo representa espiritualmente. É nesse sentido que a reencarnação ela vai promovendo no indivíduo essa possibilidade dele viver coisas antagônicas. Então tem horas que ele tem o poder. E é claro que se ele está ignorante, ele acaba mal usando esse poder, porque ele usa esse poder para atender uma necessidade dele, de prestígio, de domínio, de submeter o outro, etc. Mas é o exercício do poder. Em algum outro momento ele vai passar pelo submetido. Por quê? Porque ele está sendo punido? Não, porque ele precisa aprender o que é estar no outro lugar. O que é estar num lado de quem sofre os efeitos do desmando. Não porque ele eventualmente fez isso. Porque é claro que nós tivemos muito mais oprimidos do que opressores. Agora, a experiência de um lado e do outro faz com que a gente tenha, por exemplo, nesse sentido, né, é como se a gente tivesse, por um lado, a consciência do que é ter o poder, e no outro, do que é ter a impotência. Quando a gente fica muito fixado naquela experiência de ter o poder e a gente vai reencarnando, o que vai acontecendo com a gente? A gente tem uma experiência dessa, onde a gente se achou. Eu costumo dizer que é o táxi. Conhece o táxi? É o táxi acha? O táxi acha, o sujeito viveu aquilo e se achou, desencarnou e, ao desencarnar, a gente fica imaginando assim, né? Bom, ele vai agora para nosso lar, né? Ele desencarnou movido do poder, ele saiu do corpo e falou assim, cadê o meu súdito, né? Cadê os meus soldados? Galera, vão lá, me sirvam. Porque ele continua mantendo o mesmo sistema de crenças e valores. Porque ele ainda está muito impregnado daquilo ali. Aí ele vai reencarna várias vezes. Aí chega hoje, na vida atual, ele reencarna como um operário. Tem que trabalhar na fábrica. Tem que fazer plantão. E ele tem aquele chefe, sabe aquele? Carne de pescoço. Aquele que ele chega 5 minutos atrasado, corta 1 hora do ponto. Chegou meia hora atrasado, que teve que levar o filho no médico, ele corta o dia inteiro. Faz o cara trabalhar toda segunda-feira de carnaval, porque não é feriado, né? Então, mas ele é o único que trabalha segunda-feira de carnaval. Imagina. Eu pergunto a vocês como é que esse indivíduo vai reagir a esse chefe. Ele reencarnou muitas vezes, ele já aprendeu um monte de coisa, né? Então ele reencarna, o chefe começa a fazer isso. Tem lá, a gente não falou que no espírito dele estão as leis divinas? Né? Então, no nosso espírito, então a gente sabe tudo de bom, não é? Então, diante desse indivíduo, o que é que o nosso espírito diz? Muita calma. Paciência, tolerância, compreenda, aceite, né? O nosso espírito vem, né? É como se mandasse esse nosso espírito, olha, faz assim, faz assado. Quando vai chegando e pega aquela vidinha lá poderosa, que ele fala assim, não leva mal não. Leva mal não, ele está pensando o quê? Eu vou fazer de tudo, vou denunciar ele para o diretor. Ah, se essa chave de fenda fosse uma espada, né? Mas ele não pode fazer, porque se ele fizer isso, ele vai sofrer as consequências, vai preso, vai ser até pior, né? Vai perder o emprego, então ele fica lá com raiva, ele fica lá, daqui a pouco está com úlcera nervosa, né? Está com úlcera nervosa, sofre dos nervos. Então ele está com esse tipo de problema porque ele foi um poderoso do passado? Não. Por que ele está com esse tipo de problema?
Porque ele continua mantendo os mesmos princípios, o mesmo sistema de crenças e valores. Ele vem, mas ele reage a esse chefe porque ele queria ter mais poder do que ele. Ou seja, então a gente viveu uma situação de muito poder, e às vezes a gente vem para a vida sem ter aquele poder, mas a gente quer que tudo seja do nosso jeito. A gente não, porque aqui é uma casa abençoada pelo Senhor, ninguém mais sofre disso. Mas lá fora está cheio disso. As pessoas querem tudo do seu jeito lá fora. Eu acho interessante que eu vou fazendo essas palestras, vou contando esses casos e as pessoas começam a dar risada. Aí eu fico imaginando assim, deve lembrar de alguém do trabalho, né? Deve lembrar de um parente distante, né? Deve ser, né? Porque as pessoas vão rindo, eu fico imaginando, na minha cabeça eu fico imaginando, porque a gente está falando aqui em tese, né? A gente não está falando da realidade, assim, o pessoal lá fora, né? Ou seja, a gente então está reencarnando, mas ainda mantendo aquele mesmo tipo de sentido de que a gente gostaria de ter o poder. E se a gente gostaria de ter poder, o que a gente faz? A gente procura exercer, procura controlar as situações, procura dominar, procura manipular, fazer de tudo para fazer o quê? Que a coisa aconteça do jeito que a gente acha, mas a gente acha o que é melhor. Eu queria que o meu marido fosse agora ver lá Milton Menezes, ele está vendo o quê? Salve Jorge agora? Está vendo Salve Jorge? Aquela mulher só chora, todos os capítulos a mulher chora, né? Mas ele está vendo lá, eu queria que ele viesse aqui. Nossa, eu já não sei mais o que eu faço no meu casamento, porque eu queria que ele viesse aqui, é para o bem dele, né? Porque a gente acha que é bom para a gente acha que o outro tem que fazer aquilo que a gente acha que é melhor. De uma certa forma, é uma prepotência nossa achar que a gente tem o poder de definir o que é melhor para o outro. E por mais que pelo bom senso a gente saiba e possa ter uma sugestão do que é bom para o outro, a gente não tem como impor isso a ele. E a dificuldade está em lidar com o quê? Com o outro lado, que é o quê? A impotência. Porque a gente percebe que não adianta, que a gente não vai conseguir fazer o cara vir aqui de qualquer maneira. A gente pode então sugerir, vamos convencer, mas a gente vai ter que usar um outro argumento, que simplesmente falar assim, quero que você vá. Tem alguns que vão, né? Assim, tudo bem. Mas também não vai ser pela consciência, vai ser também pela imposição, enfim. Então, quando a gente está entre uma experiência de prepotência, onde a gente acha que tudo tem que ser do nosso jeito, onde a gente começa a perceber que no fundo, parece que nada vai ser do nosso jeito, a gente toma consciência do quê? Da nossa potência. E qual é a nossa potência? Tem coisas que a gente pode e deve fazer. E tem coisas que estão fora do nosso alcance que não tem como a gente fazer. Não está na nossa mão. A gente tem que aceitar. E é difícil. Porque, de um modo geral, principalmente quando nós estamos bem intencionados, e a gente sempre acha que está bem intencionado, né? A gente gostaria que o mundo fosse do jeito que a gente acha que é melhor que ele fosse. Que o sistema de justiça fosse justo, que o sistema social fosse socializado, que o sistema financeiro fosse equânime, que a gente tem um modelo ideal que a gente gostaria de imprimir o mundo, mas a gente tem que passar pela experiência de aceitar que a gente não tem esse poder. E isso é tomar consciência de que o poder que a gente tem faz com que a gente então insista naquilo, que a gente sugira aos outros e ao mundo que a gente acha que é melhor, mas sabendo que não há garantia do resultado. Por quê? Porque não depende só de nós. Isso exige que a gente mantenha um misto de uma continuidade de um ânimo na intervenção e na mudança do mundo, sem se abater quando a gente percebe que o resultado que a gente idealiza, ele não vem. Porque como cada um de nós está num processo de evolução diferenciado, cada um de nós tem uma necessidade de passar por essa experiência. E aí é que a lógica da reencarnação ela é muito justa, porque cada um vai estar diante da situação que é melhor para ela, para essa pessoa, no sentido do seu desenvolvimento. Nesse sentido, quando a gente começa a perceber, então, que é o nosso próprio espírito que começa a buscar as situações que nós precisamos para evoluir no processo reencarnatório, eu digo para vocês assim, onde está então o culpado? Está na família difícil? Não. De alguma forma, nós nos aproximamos daquela família porque é ela que está trazendo a experiência necessária. Nós buscamos aquilo que é fundamental para o nosso processo de crescimento. Por isso que, nesse sentido, nós vamos nos aproximar, e aí a vida tem uma coisa muito fantástica, muito perfeita, é que nós nos aproximamos e da mesma forma que alguma coisa acontece conosco, porque é importante para o nosso desenvolvimento, ela está servindo para todas as pessoas à nossa volta como experiência também de crescimento. Imaginem, uma família em que de repente perde um ente querido, perde um filho. Esse filho, ao desencarnar, ele tem uma necessidade própria de ter desencarnado daquela forma, naquele momento, ele tem uma circunstância necessária para o seu crescimento. Mas também vai ser um crescimento provável para esse pai, para essa mãe, para esses irmãos, para a comunidade que de alguma forma ele convivia, ou seja, aquilo que acontece conosco também é significativo para o desenvolvimento de todo mundo que está à volta. Nós estamos, nesse sentido, muito solidários no processo de desenvolvimento. Só que é um processo pessoal.
Cada um de nós está num momento e de um processo diferente de evolução e de crescimento espiritual. Então, quando a gente pensa no processo reencarnatório, a gente vê que se a gente, então, é responsável por aquilo que a gente vai buscando, então, se a responsabilidade por esse sofrimento não está fora, ele está onde? Dentro de nós. Somos nós, então, que buscamos e atraímos aquelas experiências que, mesmo parecendo dolorosas, difíceis, elas são as necessárias para a gente crescer em termos de algum aprendizado. Quando, então, a gente está sofrendo de alguma forma, em algum tipo de situação, ou de doença, ou de uma patologia qualquer, de um conflito, é algo que está acontecendo para nos alertar que nós precisamos mudar alguma coisa. Mudar alguma coisa na forma como a gente vê a vida, na forma como a gente encara uma determinada coisa. A manutenção, às vezes, de um padrão rígido faz com que, de repente, o corpo somatize. Então, se a gente tem uma dor, um problema físico, isso é um alerta de que alguma coisa precisa ser mudada na nossa forma de ver a vida, na nossa forma de conduzir a vida. E ao invés, então, de atribuirmos essa responsabilidade ao outro, porque seria fácil, né? Um problema familiar, quem é o culpado? É o outro, né? Se o outro não fizesse isso, seria muito melhor. Se o outro fizesse aquilo, a gente seria feliz. Então, depende do outro, né? Eu tive uma cliente uma vez que ela chegou para mim e falou assim, pois é, doutor Milton, eu não sei mais o que eu faço com meu marido. Ele não quer fazer isso, não quer mais fazer aquilo, não sei o que. E o que eu faço? Eu falei, nós temos um problema. Eu acho melhor assim, a senhora vai para casa e chama seu marido para ir para a terapia. Que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou na terapia dar um jeito na cabeça dele, que aí ele vai ficar do seu jeito. Aí a senhora vai ser feliz, mas ele não vai querer. Eu falei, então não tem jeito. Então, agora, a gente pode ver assim, por que então isso está incomodando tanto a senhora? Por que isso então é tanto sofrimento para você? Por que é tão difícil para você aceitar que de repente ele tem um outro tipo de escolha de vida, por mais difícil que isso seja? Porque na medida que a gente não pode mudar o outro, como é que a gente vai mudar para poder encarar e poder passar por essa situação? Não quer dizer que seja fácil, mas o sofrimento é um convite da vida a gente rever algum ponto de vista, alguma estrutura, o nosso sistema de valores. Então a reencarnação é que favorece isso, que a gente vai então buscando as situações que vão fazendo essa renovação e esse crescimento espiritual. Então é por isso que eu digo que por isso que nós estamos no corpo certo. Nós estamos no corpo certo. Nós estamos na família certa. Nós estamos na profissão certa. Estamos na casa espírita certa. Estamos nos aproximando e convivendo com as situações que nos convidam à revisão e à reflexão sobre uma mudança na nossa condição espiritual. A reencarnação é que favorece isso. Um espírito que reencarna para então se descobrir. No momento, então, que a gente começa a crescer e a evoluir espiritualmente, a gente começa a entender que o sentido da vida é muito maior do que coletar coisas, acumular coisas, do que ser melhor do que os outros em alguma coisa. Mas isso a gente vai descobrindo, tendo e percebendo que isso não preenche. Comprando e percebendo que isso de alguma forma não preenche. Até que a gente começa a questionar assim, o que realmente é importante na vida. Eu comparo isso, para a gente finalizar, senão o pessoal não me chama mais aqui, né? Eu comparo isso a um processo daquele indivíduo que vai atravessar o deserto da vida. E ele tem o desafio de atravessar o deserto da vida. E ele vai se preparar para atravessar o deserto da vida. E ele, no início, ele não sabe o que vai encontrar, ele pega, então, a mochila dele e enche a mochila de coisas. Mas a mochila é pequena. E ele coloca muitas coisas. E ele acha que precisa de mais coisas. Então, ele coloca nos ombros, nas pernas, igual Rambo, né? Pá, pá, ele se arma e vai atravessando o deserto da vida. Só que daqui a pouco ele já está cansado, aquilo começa a pesar e ele tem que deixar coisas para trás. E ele não sabe o que deixar. Então ele fica com raiva, porque ele vai ter que deixar alguma coisa que ele achava que era muito importante, mas ele tem que deixar. Daqui a pouco ele começa a ficar triste, porque ele tem que deixar uma coisa que ele tinha tanto apego, que ele achava que era tão importante, mas ele tem que deixar, porque se ele não deixar, ele não consegue continuar, porque tão cansado e tanto calor que ele está. E ele vai então ao longo da travessia do deserto da vida, deixando coisas ao longo do caminho. Para então, no final da travessia do deserto da vida, ele entender por que a mochila era tão pequena. É porque a gente precisa de muito pouca coisa para ser feliz. A gente precisa das coisas essenciais do espírito. Mas a gente só descobre isso quando tem que deixar coisas para trás. Vamos pensar em que a gente está realmente colocando nosso valor, o valor da nossa vida, em que coisas, e quais que a gente vai ter que um dia deixar para trás. Muita paz. Está no ar a Web TV Nova Luz. De
Diariamente você pode acessar conteúdos que vão iluminar o seu dia. Entrevistas musicais, depoimentos, visualizações terapêuticas, programas com auditório e muito mais. Você participa pelo telefone ou pela internet e recebe brindes produzidos pelos trabalhadores da arte espírita. Acesse tvnovaluz.com e confira nossa grade de programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia.